Mas voltando a falar aqui do discurso do Bolsonaro, vou compartilhar aqui a tela com vocês, porque é uma coisa que eu acho que a Sinara tem que... Quero ouvir a opinião sua, Sinara. Globo critica a realidade paralela de Bolsonaro na ONU após defender que ele tinha chance de reparar a imagem do Brasil. E aí eu te pergunto, só ontem a Globo descobriu que o Bolsonaro era mentiroso, Sinara, porque você costuma dizer assim, estavam em coma, né? Só ontem descobriu que o Bolsonaro era mentiroso. É muita cara de pau, né? É muita cara de pau. A Globo fez um editorial, eu vi gente compartilhando o editorial para tirar onda, porque era tão patético o editorial da Globo, dizendo que esperava que o Bolsonaro melhorasse, gente. O Bolsonaro não vai melhorar, todo mundo sabe disso. O Bolsonaro, usando os termos dele, é imelhorável. Existe maneira do Bolsonaro melhorar, é daí para pior, porque cada vez, quanto mais desesperado o Bolsonaro ficar, pior ele vai ficar mais agressivo, mais antidemocrático, mais violento, mais mentiroso, né? Aliás, que ministro é esse? Que ministro da saúde é esse? Acho que depois que o Queiroga foi contaminado com a Covid-19, a gente pode seguramente passar a chamá-lo de ministro da doença, né? O ministro da doença, Marcelo Queiroga, ele é uma pessoa... eu vou fazer uma matéria sobre ele, vendo quem era esse ministro antes dele entrar para o bolsonarismo, porque não é possível, né? Um médico, né? Que esses médicos se acham como se fossem superiores aos brasileiros, né? Muitos não, tem gente boa também entre os médicos, mas tem médico que se acha acima dos brasileiros, esses médicos que cuspiram na cara dos cubanos. Aliás, os cubanos não fizeram nada disso, né? Esses médicos que cuspiram. Aí o cara é presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia, ele chega lá num ônibus, as pessoas vaiam ele mostra o dedo do meio para as pessoas, sem nenhuma compostura, né? É uma questão que essas pessoas não sabem o que é a liturgia do cargo, elas não têm respeito, elas não se respeitam, elas não respeitam os outros. Queria compartilhar aqui com você a matéria da Dilma que eu queria que você comentasse, que é isso aqui, ó. A Folha questionou a Dilma sobre a democratização da mídia e simplesmente a Dilma responde, eles publicaram a matéria e não trouxeram a resposta da Dilma. Quer dizer, não gostaram, né, da resposta da Dilma, deve ser, né? Então, já que a gente estava falando da presidenta Dilma, queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Sobre essa questão, primeiro, da imprensa omitir o que eles acham que tem que omitir, né? Esse jornalismo da omissão para manipulação política, né? E aí depois a gente continua trazendo outros aspectos aí dessa matéria. Espaço para você. Então, eu vi essa notícia ontem e fiquei chocada, né? Porque é o cúmulo do desrespeito que você pode fazer com uma ex-presidenta da República. Você manda umas perguntas para ela, para a assessoria dela, ela responde e você não publica, né? É também o cúmulo da desonestidade intelectual descarada da Folha. Eu nunca vi isso. Hoje, no jornalismo, a gente vê coisas que a gente nunca viu, Daphne. Pedir frase de ex-presidente da República e não publicar. Eu, sinceramente, é uma coisa inédita, assim, eu nunca tinha visto. E algumas posturas que a gente vê hoje no jornalismo também são inéditas. Esse puxa-saquismo, por exemplo, de alguns jornalistas para o descarada, né? Uma coisa descarada, tipo Augusto Nunes, essa galera com o Bolsonaro, é uma coisa que eu nunca tinha visto na minha carreira, viu? Eu passei por tantos presidentes, eu passei pelo Collor, ao qual o Augusto Nunes, justiça seja feita, também puxava o saco, mas não era de uma maneira tão sem vergonha, né? Sem compostura. É uma coisa assim... Aliás, a falta de compostura
Hoje, com o bolsonarismo, é generalizada. A gente vê jornalistas sem compostura, ministros sem compostura, né? A partir do fato, talvez, de que o próprio presidente da República não tem compostura. Um presidente da República que simplesmente foi impedido de entrar em restaurantes numa visita internacional porque não estava vacinado e teve que comer na calçada, sabe? É uma falta de compostura generalizada. Mas falando ainda aqui da questão da Dilma, né? A presidenta Dilma, então ela não teve a sua palavra ali colocada na matéria da Folha, e ela publicou no portal da internet, e ela disse que ela não conseguiu avançar na democratização da mídia no governo dela, quando o Eduardo Cunha foi eleito como presidente da Câmara dos Deputados, né? Ela diz, abre aspas, Cunha fechou um acordo com empresas de comunicação, notadamente a Rede Globo. Então, assim, a Folha também, né, protege, porque isso aí talvez causasse algum dano, né, à imagem da Globo. A gente sabe disso, né? Mas quando vem numa matéria atual, eu acho que relembra e traz à tona isso tudo, e, quer dizer, nós progressistas sabemos disso. Mas... Eu estou vendo aqui ela falando aqui, a Lu Lima, ainda hoje a Dilma continua sendo execrada. Na live de domingo, Alberto Carlos, é o Alberto Carlos de Almeida? Não sei, eu também estava me perguntando quem era esse Alberto Carlos. A tratou com palavras horrorosas, aquilo não é análise política, triste. Não seria. Eu também não sei, queria agradecer a Cristina Dória também. Mas, enfim, acho que a Dilma respondeu, publicou no portal dela, então, quem tiver curiosidade, né, vai lá. Tem uma matéria no 247, que foi essa que eu compartilhei aqui a tela, vou até compartilhar novamente, e aí tem um link que redireciona lá para a resposta da Dilma, né, na íntegra. Então, aqui, ó, vocês vão lá na matéria 247, Folha questiona Dilma sobre a democratização da mídia e omite resposta. E aí, aqui, ó, em seu portal na internet, se vocês clicarem aqui nesse azulzinho, vocês vão lá, mas tem a matéria toda aqui também no 247. Eu acho importante, né? Tem a íntegra. Acho importante porque é essa coisa, né, de calar a Dilma, né? Mais uma vez a Dilma aí sendo calada. A Dilma que os presidentes petistas que nunca são convidados para nada na mídia convencional, né? Não é convidado para a Dilma não é convidada a opinar em nada, e quando ela é convidada a opinar, eles não publicam as frases dela. É muita falta de respeito, né? É muita falta de respeito por uma pessoa que, cada dia que passa, a gente vê que foi vítima de uma grande injustiça por parte, inclusive, dessa mídia corporativa.